Teve uma pessoa que comentou dizendo que não existe incorporação 100%. E aí, existe incorporação 100%? Primeiro que 100% é um número muito absoluto, mas dentro das minhas vivências e experiências, eu não acredito que há 100% de incorporação. Até há uma graduação de incorporação consciente, semiconsciente, consciente, inconsciente, assim por diante, mas dentro da minha verdade vivenciada, eu nunca presenciei uma incorporação na sua totalidade. Há um quantum em maior ou menor grau do indivíduo, da ânima do indivíduo, fato. Mas na atualidade, a maioria dos médiums que eu já tive contato, há uma porcentagem muito pequena do fator incorporação. Bom, eu vou falar de acordo com a minha experiência, e é claro que a gente tem muita literatura a respeito de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim, e algumas literaturas vão dizer que existiam no passado pessoas que eram inconscientes. Eu, feroculto, não acredito que exista e nunca existiu incorporação inconsciente. Não acredito nisso. Mas eu falo através da minha ótica e da minha vivência. Eu não estou no corpo do outro para dizer que sim e nem que não. A gente só acredita nos relatos que essas pessoas fizeram através de literatura, através, né, de oralidade dentro dos terreiros. Eu nunca incorporei inconscientemente. Já tive incorporações bem fortes ao ponto de não me lembrar de quase nada dentro da ritualística, mas não era uma incorporação inconsciente. Quando a gente diz uma incorporação de 100%, eu entendo que a gente fala 100% da capacidade humana. Então, conforme você vai avançando dentro do rito, conforme você vai avançando dentro da Umbanda, da Quimbanda, enfim, dentro da sua espiritualidade, essas forças vão tomando em maior e menor grau. Eu entendo que um Exu, por exemplo, ele tem uma energia ali para gastar na hora do rito. Então, às vezes, ele não precisa forçar para incorporar bem incorporado, digamos assim, aquela incorporação que você não vai se lembrar e tal, porque o rito naquele momento não pede isso. Mas, se você tem um rito que pede esse tipo de coisa, com certeza ele vai fazer. Então, quem é o regulador disso não é o médium, e sim a entidade. Ao meu ver, dentro da minha vivência, dentro da minha experiência, dentro da espiritualidade. Tem duas questões interessantes aí para vocês que nos ouvem, porque isso ferveu, né? Por que isso é importante? Por que tem gente que defendeu assim a ferro e fogo essa questão? Parece que machucou alguma coisa lá dentro. Não, isso que vocês estão falando é uma grande mentira, porque na minha casa ou no meu culto, os guias, os Exus vêm 100%, vocês estão dizendo que nós somos uma farsa. Por que isso é tão importante para quem está nos ouvindo? Eu acredito que isso mexe um pouco no ego, né, do médium. O médium acredita que ele está sempre dentro da verdade dele. Quando você conversa com um crente, ele vai achar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na cabeça dele, Jesus Cristo é o único e poderoso ser e assim por diante. Eu assisti um vídeo essa semana muito interessante enfim, de uma pessoa sobre espiritualidade falando que Jesus é um baita do egóico, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só tem ele, então. Se essa fala saiu da boca dele, o cara é um puta do narcisista, né? Com certeza. Aliás, tipo, para mim, na minha opinião, o cristianismo talvez seja o primeiro degrau aí de quem realmente quer estudar espiritualidade, talvez seja o primeiro degrau e depois você vai subindo. Mas voltando à questão da Umbanda ou da Quimbanda, enfim, da espiritualidade em geral, quando você fala na Umbanda, na verdade quem falou fui eu, né? Na Umbanda não existe incorporação 100% por conta das regras de terreiro. Teve muita gente que concordou, teve muita gente que discordou, e tem bastante gente que atacou, né? Dizendo que, não, mas na minha casa tem que ter regra, e não sei o que e tal. Gente, é óbvio que o mínimo de regras tem que ter por conta do encarnado, por conta de quem está ali. O que eu quis dizer foi que existem terreiros que não deixam a prática avançar por conta de regras obsoletas. A entidade que está em terra, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer. Se a entidade que está em terra não sabe o que precisa ser feito, o que precisa fazer,
com certeza não é uma entidade que tem autorização para estar lá. Simples assim. Porque se você deixar uma casa completamente sem regra, zero regra, as entidades que incorporam, que são seres milenares, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. Quando esse ser não sabe o que precisa ser feito, com certeza não é uma entidade que está ali com uma autorização de trazer a luz do conhecimento, de trazer questões que envolvem a ajuda daquelas pessoas. A gente tem que pensar nas entidades como irmãos mais velhos, que estão ali para nos guiar, para nos ajudar em certas questões, para que o médium tenha uma experiência interessante na sua caminhada espiritual. Quando esse ser que está ali não tem essa capacidade, desconfie, porque de fato não é um ser que está ali para poder te auxiliar nessa questão. Aspecto de incorporação também, ele é passível de um treino, de um preparo, porque existem mecanismos inclusive com experimentos com enteógenos e outros exercícios, para que você adestre a sua psique e o seu corpo, porque o seu corpo físico não dá conta de 100% de energia de um ser dessa magnitude, de uma consciência dessa magnitude. Se ele irradiar, ou se ele incorporar, tomar posse do seu corpo na totalidade, ele te desintegra, porque é surreal a energia desses seres. É como uma academia, você vai lá e você, no supino, você pega 10 quilos, depois você vai pegar 20, 30 e assim por diante. A entidade é a mesma coisa, você começa leve e depois você vai aumentando a carga energética para o corpo, porque seu corpo vai ficando mais apto. Existem pessoas que nascem já com essa probabilidade, assim como no corpo físico, tem pessoas que têm mais aptidão de uma academia, de ser um grande atleta na academia. E existem outras pessoas que têm uma aptidão maior, que nasce já com um histórico mediúnico de outras reencarnações, e essa pessoa, ela tem já uma predisposição de aguentar mais carga energética do que você. Isso não é demérito para ninguém, nem mérito. Isso é só uma questão que este ser, e a gente imagina esse ser como um ser eterno, ele começou a caminhada espiritual dele muito antes que você. Você veio para essa configuração planetária a princípio, e aqui você começou a sua caminhada. Então não dá para você se comparar com um cara que já tem isso no código, não sei se, não vou dizer código espiritual, mas na caminhada espiritual dele, muito mais anteriormente do que outros espíritos, e tá tudo bem. E aí eu trago isso para os meus filhos em desenvolvimento aqui, quando ele começa a desenvolver habilidades e tudo mais, e aí fica aí para vocês aferirem o ego. Por quê e para quê? Que você se preocupa tanto com essa consolidação de incorporação 100%, 50%, porque tem que haver uma função disso. Qual é a função, então, disso para você, né, sendo o veículo, e também para o rito? Isso é passível de vocês refletirem. Por quê e para quê, então? É que na maioria dos casos, você pode perceber que as pessoas em si, elas vêm do cristianismo. E você se libertar 100% do cristianismo é muito difícil. O cristianismo, ele carrega certas limitações relacionadas à espiritualidade, desde quando você é criança e sua mãe está ali falando, ou seu pai, ou a televisão, e nós vivemos em um país cristão, então isso de uma certa forma, uma roupagem que você vai criando ao longo dos anos, e essa roupa, você precisa tirar essa roupa, jogar fora e queimar ela. Então isso é muito difícil de você se libertar dessas amarras cristãs. E essas amarras, elas têm muito a ver com a sua incorporação em si, porque na maioria dos casos, os espíritos ao qual você trabalha não são cristãos. Eles não são cristãos, mas aí a gente atribui certas conexões a esses espíritos. Só que aí a gente entra naquele caso. Você leu, você ouviu falar, ou a sua entidade lhe falou? Porque as experiências ao qual você vive, ela só serve para você. E isso é muito importante. A gente não precisa, às vezes, de um livro, ou às vezes de um rito, ou às vezes de um pai falando. A oralidade dessas regras, digamos assim, de incorporação, porque isso pode te prejudicar como médium, porque lá atrás você tem uma diferença muito grande dos tempos modernos. E eu digo isso por mim. Quando eu comecei na Umbanda, eu tinha 12 anos de idade. E a minha mãe de santo de época, ela dizia o seguinte: o Exu vem com a mão para trás porque ele vem amarrado.
ele vem acorrentado do inferno. Ela falava isso para mim. Então, veja bem, eu com 12 anos de idade, eu não tinha nenhum conhecimento. O único conhecimento que eu tinha naquela época era muito difícil, literatura umbandista e tal, e eu me preocupava já com outras questões relacionadas ao ocultismo, e eu falava, puta, é verdade, o Exu vem com a mão para trás porque ele vem amarrado do inferno. Cara, olha que mentalidade absurda. Então, quando você vai avançando dentro da religião ou avançando dentro do rito e tendo experiências reais com aquela entidade, você percebe que muitas coisas ao qual você leu, muitas coisas ao qual você teve contato, não faz o menor sentido. Uma questão prática, ontem nós tivemos um trabalho aqui, é um ritual que nós chamamos de gira ancestral, porque vem em terra caboclos e pretos velhos, esteiras, e sempre vem um Exu para ancorar o trabalho. E a médium que traz o Exu de trabalho não veio presente, eu estava aqui, é um trabalho só com mulheres, e eu estava de poncho xamânico, estava um frio danado, de tênis, e aí eu falei, tá, é seu Marabô que vai vir. Só que o seu Marabô é um Exu que está numa outra ordenança, e eu, internamente, eu buguei aqui. Eu falei, tá, mas quem firma o trabalho é um caveira que está na ordenança dos pretos velhos, para ilustrar aqui. E aí eu tive que esvaziar esse meu sistema de crença. Tá, mas eu não tô de preto, eu tô de tênis. Ele falou, não tô nem aí, eu só preciso vir riscar o ponto aqui, abrir e firmar o trabalho. E aí eu me coloquei, e ele veio silenciosamente, incorporou, riscou o ponto, firmou a vela, permaneceu um tempo em terra e foi embora. Limitação minha, e não dele. No final das contas, quando a gente pega todas as ritualísticas relacionadas à Quimbanda, à Umbanda, essas ritualísticas elas vieram de tempos passados e elas foram passando na oralidade. Nem tudo foi escrito, né? E essa oralidade, esse tempo passado, ele foi se adequando aos mecanismos de crença de cada médium. E aí esse mecanismo de crença de cada médium foi tratando essa oralidade, foi passando para frente isso, e ele chegou até a gente. Então, por exemplo, tem terreiro que é inadmissível você trabalhar de tênis, por exemplo, né? Então tem gente que vai falar o quê? Ah, mas é porque você tem que ancorar sua energia na terra, tem que ser descalço e não sei o que e tal. Tudo bem. Se você se sente confortável assim, faça do jeito que você se sente confortável. Porque quanto mais você lutar contra isso, pior vai ser. Porém, ao longo dos anos que você vai pegando uma certa intimidade com a energia daquela entidade, você vai percebendo que muitas coisas ao qual você acreditava que era verdade, era coisa da sua cabeça. Porque a entidade ela vai tirando essa roupagem. Vai chegar uma hora que a entidade não vai riscar mais ponto, que a entidade não vai acender mais vela, que a entidade não precisa de absolutamente nada disso. Mas a ancoragem do ponto riscado, ela é importante? Claro que é, não estou dizendo que não é, né? Porque às vezes as pessoas pegam a sua fala e distorcem. Ah, o cara tá falando que ponto riscado não tem nada a ver. Não, tem a ver o ponto riscado. O que eu estou dizendo é que talvez você chegue numa maturidade de trabalho com a entidade que talvez não precise mais. É isso que eu estou dizendo. Talvez tenha outros métodos, outros meios ao qual a gente desconhece. E a gente tem que estar sempre atento para que essa estrutura de conhecimento venha até a gente de uma forma livre, de uma forma à vontade, ao qual você consiga assimilar isso da melhor forma possível e descaracterizando e tirando todo aquela coisa de antes, né, que você aprendeu lá no começo. E eu complemento sobre ontem. Eu sou sacerdote, o dirigente. Nesse trabalho eu não dirijo, existe uma outra mãe dirigindo esse trabalho, e quando o seu Marabô desincorporou, como ele consome parte da minha energia nessa troca, eu estava com fome, sentado aqui exatamente no tablado que nós estamos aqui. E nós temos uma mesa com bolo, e ele falou, porque ele ainda estava irradiado, não mais incorporado, ele falou, levanta lá e pega um café, pega o bolo e vai comendo. E na minha cabeça, mas como assim? Eu vou, né? Não é desrespeitoso? Ele falou, não, você vai ficar passando fome, então fique aí.
Se você quiser, a comida tá lá, pode comer. E aí eu levantei, peguei um bolo, sentei aqui respeitosamente, o trabalho estava ocorrendo e comi o meu bolo aqui, sentado no meu canto, respeitando todo o processo. De novo, a gente está naquela cristalização de crença. Como assim? Eu não posso sentar. Você está com fome, passando mal aí, porque desgastou a sua energia, precisa repor energia. Por que você não vai levantar e comer o bolo? Existem pessoas que têm uma certa facilidade de incorporação. Tem gente que vai ouvir esse vídeo e vai falar assim: você feriu o rito, você é desrespeitoso à religião. Os guias estavam em terra e você, no meio do ritual, você saiu para comer um bolo e tal. Eu tenho certeza que tem gente que vai. Tem, claro que tem. O importante é que a nossa religião, seja ela qual for de matriz africana, ela sempre vai ter um cara que vai querer dar aula daquilo. E nós não falamos aqui para dar aula, muito pelo contrário. O que a gente fala aqui é para causar realmente um desconforto para que você pense. A gente não quer ensinar, a gente quer desconstruir, é ao contrário. Então teve gente que no que a gente falou, teve gente que falou assim, sempre aparece um cara que sabe muito e quer ficar dando aula e tal. Não, você entendeu tudo errado, a gente não quer dar aula não. A gente está falando aqui através das nossas experiências, contando um pouco das nossas experiências em relação à espiritualidade, mas a gente não quer dar aula, a gente quer desconstruir. Não, se quiser ter aula dentro da nossa verdade e quiser pagar por isso, nós daríamos uma consultoria Sim, para o indivíduo que estiver disposto a ouvir essa verdade. Mas não ficar aqui vendendo verdade. De fato, o nosso rito e a nossa experiência, ela é um pouco diferente da experiência da maioria. Não que sejamos melhores ou piores, não é isso. Mas ela é um pouco diferente porque a ideia é a desconstrução. Então, quando o cara às vezes chega para fazer um trabalho e o nosso trabalho ele é um trabalho mais minimalista, digamos assim, tem pessoas que, né, a princípio pode até desacreditar do trabalho, mas é um trabalho muito forte, porque a gente está sempre na busca de conhecimento e na busca de se melhorar para trazer a entidade totalmente sem filtro. Totalmente sem filtro. Essa é a grande ideia. O meu objetivo como ser encarnado é trazer a entidade sem filtro para que ela passe um conhecimento que também é a verdade dela, lembrando que a entidade não é absoluta e ela não é dona da verdade, mas ela vai passar a verdade dela, que é um pouco melhor do que a gente, um pouco maior do que a gente vai enveredando por esse caminho oculto ao qual cria-se bastante expectativa e curiosidade, né? Penso eu hoje, com a maturidade que eu tenho, que filhos de terreiro um dia deveriam largar a mão do seu terreiro e começar uma caminhada solo. O terreiro até pode fazer sentido para você, e você curte, você vai. Por que eu estou falando isso? Essa semana nós tivemos uma chamada aberta dentro da nossa ordenança das esferas negativas e algumas pessoas foram convidadas. E essas pessoas falaram, eu vou falar com meu pai de terreiro. E pelo menos 50% não teve autorização de vir, porque o pai falou, você não pode ir lá. E eu falei, sai na minha cabeça, tá? Sai desse terreiro agora. Como é que você está num lugar que te aprisiona e que dita o que você pode e o que você não pode? Você não tem o direito de vir numa casa, vivenciar uma experiência diferente. Isso está mais pautado na insegurança, porque eu acredito que o pai do terreiro está com medo de perder o filho, tá? Então, se você está sendo cerceado, né, acorrentado, reflita sobre isso, que talvez esteja na hora de você meter o pé. É igual o cristianismo, né? O cristianismo ele tem isso, de te aprisionar, você não pode conhecer outras religiões, porque fere o cristianismo. Isso é um absurdo. Eu acho que é muito importante, muito interessante fazer parte de outros ritos que possa te dar um conhecimento, e não só o conhecimento de palavras, ou de histórias, ou de literatura, mas aquele de sentir. De sentir. Até para sentir se aquele rito é para você ou não. Como é que você vai ter a métrica na tua pele, na tua alma? Fala, não, gostei, respeito, mas não é para mim. Ok, mas você tem propriedade, lugar de fala para falar. Agora você vai ficar aprisionado porque ele falou, seu pai, sua babá, enfim, disse que não pode, então eu não. Nós estávamos no Axé Batistini, que é o Ile Alaquetu Axé Airá. Nós estávamos fazendo um orô
eu não vou me lembrar agora para qual orixá, não lembro se era Exu, eu não lembro qual que era, e a mãe de santo, a mãe Luizinha de Nanã, ela incorporou Nanã, e Nanã veio e me deu um abraço. Cara, comecei a chorar igual uma criança, cara. A força daquele orixá te abraçando, o sol se pondo, o negócio, cara, foi surreal. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que mágico eu estar aqui vivenciando isso, que maravilha. E aí eu fico pensando, se você for um cara que não se entrega para as coisas, você perde oportunidades de você vivenciar o mágico, a coisa mais linda que possa ser, que é ter contato com essas entidades.